E aí, Érica, bom dia! Bom dia, Mi. Tudo bom? E aí, Nancy? A Nancy tá no metrô, sabia? Ela tá em deslocamento, então a conexão dela talvez vai ficar caindo e voltando. Nossa, meu. Nancy, ó, se você quiser falar alguma coisa, você fala, viu? Porque eu sei que essa conexão tá difícil. As três pessoas, conciliar as três agendas tá impossível, né? Muita coisa para Olha, fazer, meu, né, Mi? olha. A gente precisa dar conta de várias situações no dia. É, mas a gente não pode deixar de se encontrar, né? Porque isso aqui é importante, né? Da gente começar a discutir os nossos assuntos do dia a dia, né? Bom, eu falei Sim, assim, totalmente. nossa, você viu minha publicação? Que eu estava Eu lendo um livro? vi, eu Nossa, vi. parece que as coisas encaixaram, parece que é um sinal, assim, né? Porque a gente estava falando sobre o que que é ser por mim, como é importante as pessoas se descobrir, depois, assim, eu sempre preocupada em só fazer, executar as coisas avançarem, assim, assim, sempre na paz, na calma dela. Aí eu estava lendo o livro, na verdade eu já tinha lido esse livro aqui, né? Não sei se você conhece. Segredos Eu da tava mente milionária. relendo. Nossa, eu tava relendo, assim, tipo, os rabiscos, né, que eu faço. Geralmente eu faço um monte de rabisco, assim, né? E eu fiquei nessa palavra aqui, que eu já tinha sublinhado no passado, que é assim, as pessoas ricas, né? Porque a mentalidade é rica, né? As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e ter. Nossa, quando eu escutei isso aqui, quando eu reli isso aqui, na hora eu lembrei, assim, na hora, não é só questão de ser milionária, é questão de sucesso, assim, sabe? É que o sucesso de cada um é muito diferente. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que dividir esse assunto com as pessoas. Essa primeira colocação de ser é a essência, né? É o que a gente realmente acredita. Está muito conectado com os nossos valores. Então, ser, fazer e ter. Para que eu consiga chegar no ter, eu realmente preciso acreditar, né, em um propósito, uma crença, de repente um desejo, né? Então, eu acredito que eu sou, né? Ao passo que eu sou, as minhas ações, elas são em detrimento daquilo que eu verdadeiramente acredito. Então, está conectado total com as minhas crenças, né? E aí, eu acabo tomando ações que vão de acordo com a minha crença maior, que essas ações é o que eu geralmente prego, né? Essas ações diárias, ela vai levar você para o destino final, que é o ter, né? Então, eu acho que é a essência da vida de qualquer pessoa. E de repente o que a gente vê em alguns momentos são as pessoas que querem ter, né? Só que para você ter, você precisa ter uma sequência cronológica ali, né? E você precisa ter uma essência dentro de você, porque não adianta você querer demonstrar algo que você verdadeiramente não acredita, que você verdadeiramente não é, porque em algum momento isso vai transparecer. Em algum momento vai ficar evidente que o que você está fazendo não é aquilo que te representa verdadeiramente. Então, é muito legal essa proposta que você trouxe. Vai muito de acordo com o que eu acredito. Não, e realmente, ele coloca exatamente nessa, ele coloca a palavra sequência, sabe? Porque as pessoas estão tão preocupadas em ter que acaba esquecendo no fazer. Aí, logicamente, para ter, você começa a focar o que eu tenho que fazer, para depois esquece muitas vezes do seu ser. Aí nessas discussões, nessas conversas de outras pessoas, um cara lá deu um exemplo da busca do propósito, né? Do tipo assim, quantas pessoas você já conhece que já tem uma carreira bem sucedida, sei lá, assim, médico, né? Que já tem uma família bem construída, mas no mesmo momento que ele tem muita coisa, já tem um sucesso teoricamente completo, ele começa a se perder porque ele esqueceu do buscar do seu ser. Aí, assim, a sequência do sucesso é realmente esse momento de ser, de saber quem é você, assim, sabe? Se sentir muito mais completa inteiramente, para depois fazer as coisas na busca de um propósito que acaba sendo o ter.
o ter não é exatamente tão material, assim, ter uma família, ter a paz, ter também a paz é uma consequência, né? Tipo assim, aí a palavra assim, a gente acaba sempre falando só de dinheiro, né? Muitas vezes, mas a sequência do saber quem você é depois para ter ações, logicamente, você não vai ficar só esperando que as coisas aconteçam porque você já se descobriu, mas a sequência dessa importância é sempre complementar, assim, sabe? E é importante. Em algum momento, esses três momentos vão começar a ficar desbalanceados, né? E quando fica desbalanceado, você sente um vazio. E aí você começa a. Você sente um buraco, né? E aí as pessoas, quando a gente vai pesquisar, que a gente vai um pouco mais a fundo, a gente entende que você até pode ter algo, mas você deixou de olhar para si, você deixou de se reconhecer, você deixou de ser em primeiro lugar antes de ter. E aí quando você para, você fala, não tô completo. Você fala, não tô inteiro, né? E aí você, é, aí a gente prova e corrobora a importância de você ser primeiro. Porque quando você é, você não tem dúvida dos seus caminhos, você não tem dúvida das suas ações, não tem dúvida do seu propósito, né? Então, isso é muito importante, as pessoas elas não quebrarem as etapas, né? Elas verdadeiramente fazerem aquilo que são essência. Eu vou fazer uma analogia à casa, né? Eu tô em casa aqui e o meu discurso em casa é: a gente precisa ter bases sólidas na nossa casa, a estrutura que a gente constrói. Não adianta a gente querer mostrar um mundo lindo lá fora se a estrutura da casa tá incompleta, né? Não tá boa. Então, o ser nosso é a nossa estrutura. O ser nosso é aquilo que vai nos suportar, né? Ao passo que a gente é, que a gente verdadeiramente se enxerga, né? E é outra coisa que eu prego, que é a gente se olhar nos olhos, se olhar no espelho e reconhecer. Não tem como a gente, não tem como a gente vacilar lá fora, porque a gente está tão firme naquilo que a gente acredita nas nossas crenças, né? E isso quando são crenças positivas, porque o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que têm É crenças, perigoso. tem pessoas que têm crenças que são o, é, que são difíceis, né? Que são complicadas. Então, eu estou falando de crenças que são extremamente positivas, que vai fazer você construir uma estrutura firme e não te derrubar. Independente se, né, existem ventos e turbulências e tal, você vai receber, né, tudo que o dia a dia, né, te impacta, mas você vai manter firme porque você tem, o seu ser está muito enraizado. E aí as pessoas que têm a crença, né, mais pro negativo, aí é um trabalho mais psicológico, né, dela se aprofundar. Como que essas pessoas que o dia a dia vai acontecendo, vai te empurrando, você vai fazendo, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai realizando, aí vai ter um momento que a pessoa esquece de olhar para ele? A mulher Total, esquece de olhar. total. A gente, assim, a gente tem tanta tarefa hoje em dia, né? As pessoas estão cada vez mais ocupadas, né? Então, assim, a gente tem tarefas inúmeras dentro de casa, tarefas inúmeras no trabalho, tarefas que o meio social, nossas famílias, né, as pessoas que nos rodeiam nos impõem também. Então a gente está o tempo inteiro entregando tarefas, 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 e a gente acaba não parando, né? Não se cuidando, né? Aí a gente não presta atenção na alimentação, atividade física a gente nunca faz, deixa em último lugar, porque essas tarefas cotidianas, elas vão dominando a gente. E aí a gente precisa estar em alerta, o tempo inteiro em alerta. Então, Tem pessoas que falam, né? A primeira reunião do dia tem que ser com você. E tem mesmo, né? E a gente precisa se priorizar para a gente poder dar conta de todas as outras coisas, porque as tarefas elas nos engolem. o ser e o ter tem que estar sempre o tempo todo junto, porque
olhar para você, saber que atividade física é importante e fazer atividade física também, né? Porque não adianta só pensar e saber que é importante para você e não fazer também, né? Então, o fato de ser mais inteira é sempre lembrar que o ser é a base e o fazer é a conquista, para depois, na sequência, ter o ter, né? Realmente, essa frase foi assim, a palavra é a sequência do sucesso. Não E eu é, quero somar, não é né, isso que atropelar. você falou, tem uma palavra que cabe muito bem, que é a clareza. Uma vez que você tem clareza desse processo, as decisões ficam fáceis. Você deve ter escutado aquele papo assim, não tenho tempo para ficar pensando, eu não tenho tempo para ficar filosofando, eu não tenho tempo para ir para terapeuta. E aí, Índio, você não vai ter tempo para você? A gente precisa, né? Se a gente for seguir assim, a gente não tem tempo para nada mesmo, né? Se você pega uma mulher, né? Assim, a minha vida, eu sou mãe de uma criança de 5 anos, né? Eu não tenho pessoas para me ajudar em casa. Então, assim, a Angélica é totalmente dependente de mim, totalmente dependente. E assim, eu sou empresária, eu trabalho fora, eu tenho inúmeras tarefas. Então, a minha vida ela é extremamente corrida. Só que eu preciso parar para cuidar da Angélica. Eu preciso parar, eu preciso dar banho, eu preciso alimentar, eu preciso trocar para a escola, fazer o lanche da escola, né? Eu preciso fazer lição de casa com ela, eu preciso olhar as tarefas que eu tenho no meu trabalho, né? Eu preciso, ajudar pessoas, e isso tudo demanda muito tempo, muito tempo. Então, assim, se eu fosse optar, né? Eu optar não, né? Se eu fosse fazer uma análise, na verdade eu faço constantemente, né? Quão sobrecarregada eu tô? Muito, né? O filho ele te sobrecarrega naturalmente, naturalmente. Mas eu tô em alerta o tempo inteiro. Eu falo, Érica, você precisa estar bem com você, porque se você não tiver, você não dá conta da sua filha. Você não dá conta da É, sua casa. Você não dá conta das suas funções de trabalho. Então, eu me forço a fazer atividade física, né? Alimentação é o calcanhar de Aquiles, eu confesso, né? Porque às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô em situações assim que eu não consigo me alimentar bem. Então, eu trabalho minha mente constantemente, ajusta a alimentação, ajusta a alimentação. Então, são tarefinhas que a gente vai imputando no cérebro, né? Até que se torne uma coisa natural. Né? Então, eu estou colocando para vocês aqui uma dificuldade, a alimentação. A alimentação é uma situação difícil, mas mesmo sendo uma situação difícil, eu tô cérebro, ó, você precisa comer melhor, precisa comer melhor. Por quê? O subconsciente nosso, ele é poderoso, né? Então a gente precisa dar comando para o nosso subconsciente, que é para o nosso eu consciente começar a executar essas tarefas. um alinhamento constante entre ser e fazer, né? Tá fazendo o tempo todo, precisa lembrar de quem você é. Você Exatamente. conseguiu conexão agora? Tá no metrô, um dia. Bom dia. Estou aqui no trânsito, mas eu queria falar uma coisinha, depois eu vou ter que desligar para eu pegar mais um processo. Estou indo falar e ver o Festival de Mulheres na Função, né? Estou indo, tem um dia bem promissor aí, estou bem dessa rotina de fazer coisas diferentes. Mas, voltando ao nosso tema, o que eu vejo da questão do ser, do ter e do fazer, nós acabamos criando problemas, isso é uma reflexão que eu venho fazendo, para suprir essa falta. Então, a gente coloca muito problema na nossa vida, para que a gente fique ocupado em fazer, para não pensar no ser. Essa é uma reflexão. E eu queria ouvir vocês sobre isso. Será que nós colocamos uma utilidade nesse problema? Bem interessante, né? Às vezes a gente cria problema para fazer, para fugir da busca do seu ser. Nossa, é bem contraditório, né? Se pensar assim, né? Por que que a gente estaria buscando problema em vez de buscar solução?
Ou por que que a gente estaria procurando atividade que não é tão necessário para o nosso ser, só para se ocupar fazendo? É, Isso é profundo. o que fazer nesse processo, e eu vivo isso, porque é muito mais fácil. Você vai lá, aprende e faz. Agora, o ser não, o ser exige que você se silencie, né? Fique quieta, e isso é muito difícil. É, o exemplo da Érica é muito perfeito. Cuidar de criança. Como é que você vai cuidar daquela criança se não tiver que fazer? Então, é bem interessante. Mas é bom a gente pensar assim, né? Muito bom. Oi, meninas, mas vou continuar ouvindo. Ah, sim, é que você está na falta de conexão, né? Você está em deslocamento. É, tô, tô. Beijo. Ó, Beijo. antes de eu conectar, antes de eu dar o meu parecer nisso que a Nancy falou, eu quero compartilhar algo da mulher inteiramente, né? Que a Nancy tá na rua, né? Indo para um compromisso profissional, né? E mesmo assim ela tá conectada aqui com a gente. Então, assim, que vai de acordo com aquilo que a gente está falando aqui. Ah, às vezes eu não tenho tempo, né? Mas qual que é o teu tempo, né? Eu posso entrar numa reunião, e hoje em dia a gente faz tudo pelo celular. Eu posso entrar numa reunião, alguns instantes que ela encontrou ali, é, ela conseguiu dar o parecer dela, ela conseguiu expressar aquilo que ela pensa sobre ser, ter, sobre ser, fazer e ter, né? E isso vai muito de acordo com o que a gente faz todos os dias, é a gente encontrar tempo na nossa agenda para as tarefas que a gente precisa executar. Então, isso vai de acordo com muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, né? Que tem esse anseio, né, por um propósito, né, e a Nancy provou isso para nós aqui agora, entrando, né, no caminho de um compromisso do metrô, muito legal. Mas E, e o tudo dá ponto, para fazer de alguma forma. e o ponto que ela trouxe é muito profundo, porque tem pessoas que se escondem atrás de situações para evitar solucionar aquilo que precisa solucionar. Então é mais fácil eu me esconder atrás de um problema, justificar a minha ausência de ação e de atitude, porque eu sei que aquilo que eu preciso resolver me dói. Aquilo que eu preciso Ah, resolver é muito difícil. Então eu vou me esconder atrás de problemas que eu mesma vou criar para não solucionar aquilo que eu sei que eu não quero resolver, porque me dói, porque é difícil, porque eu tenho medo, né? Isso é bem profundo. Isso que acho que isso é um tema para uma outra live, né? o próximo Porque papo. o Próximo próximo papo papo, inteiramente. e o Nossa, próximo papo, realmente sinceramente, que esse aí vai dar pano para manga. criar um problema para se esconder atrás dela. Como que pode isso? E assim, isso é tão verdade, isso é tão verdade. A gente olha assim pro lado, a gente consegue. Eu vejo várias pessoas nessa situação que, tipo, tem anseios, tem desejos, mas coloca mais na frente de tudo. Ah, mas eu não vou fazer por conta disso. Ah, mas o fulano de tal. Ah, mas eu. Ah, mas minha vida. Sua vida é complicada. Verdadeiramente ela é, mas se você não descomplicar, você vai continuar exatamente onde você tá. Por quê? Porque você não enxerga a solução. Como que as pessoas falam? Para cada solução, você encontra 10 problemas, né? Então, Ah, isso é então vai muito. ficar uma ótima reflexão para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Reflete um pouco. Você está criando problemas para você se esconder atrás desse problema que você acabou de criar? Ó, é um ótimo assunto para o nosso próximo bate-papo. Nosso próximo bate-papo inteiramente nesse mesmo canal. Quem não se conhece a gente, eu sou a Mi. Eu sou a Érica Cupertino. A Nancy está fora de conexão, vou apresentar a Nancy Rocha. Formamos grupo de 3 mulheres, onde falamos sobre papos e conversas e dilemas de mulher inteiramente. Eu vejo vocês no próximo canal. Fica a reflexão.
Comente qualquer coisa aí embaixo. Se você cria seus os problemas para você se esconder atrás dela. É isso aí, gente. Curtem, comentem, compartilhem com aquelas pessoas que vocês identificam que faz sentido, porque a gente está aqui justamente para discutir assuntos que são pertinentes para nós, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Um grande beijo de mulher inteiramente para vocês. Beijo. Tchau.